Oi, pessoal. Meu nome é César Peixeiro e eu vou falar sobre o Teorema CAP. A intenção aqui é simplesmente fazer uma introdução ao teorema. Eu sei que podem existir considerações sobre os pilares que eu vou mostrar e a gente pode detalhar um pouco cada um aqui, mas a ideia é simplesmente facilitar o entendimento, o primeiro contato com o teorema. Ele pode ser aplicado em diversos tipos de sistemas, como plataformas cloud, sistema de mensageria, CDN, mas aqui eu vou focar em exemplos baseados em bancos de dados, tá? Então vamos lá. O teorema surgiu entre 98 e 99, quando foi publicado um artigo, mas começou a ser discutido mesmo com o público em geral no ano de 2000, nesse evento aqui, o Simpósio de Princípios da Computação Distribuída. Esse evento acontece até hoje, tá? Nesse simpósio aconteceu essa palestra, Towards Robust Distributed Systems, que pode ser traduzido como Em Busca de Sistemas Distribuídos Robustos. Como vocês podem ver ali, quem ministrou essa palestra foi esse cara, o Eric Brewer. Ele é professor de Ciências da Computação na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e é o atual vice-presidente de infraestrutura do Google. Beleza, a gente já sabe de onde veio o teorema. Mas o que ele define, né? Ele define um princípio fundamental para a gente trabalhar com um sistema de computação distribuída. O princípio em si é que você não consegue prover consistência, disponibilidade e tolerância à partição de maneira plena para esses três pilares ao mesmo tempo. Existem variações aí pela internet de representação desses pontos, mas geralmente eles são representados num diagrama dessa maneira aqui. É tipo um diagrama de Venn, né? Eu não sei se pode ser chamado de diagrama de Venn, porque na intersecção entre os três círculos ali não existe uma ênfase, né? Não tem um espaço ali entre a intersecção dos três, só existe um ponto de contato, né? Mas fica meio vago, né? Falar, ele não atende consistência, disponibilidade e tolerância à partição ao mesmo tempo. Mas o que significa isso? Né? Tolerância à partição? O que é tolerância à partição? Então vamos partir do princípio. Vamos ter em mente que um sistema distribuído nada mais é do que um conjunto de máquinas que a gente chama de nós. E essas máquinas estão conectadas entre si através de uma rede. Então, vamos supor que a gente tem uma rede e dentro dela tem duas sub-redes, com as máquinas A, B e C e outra sub-rede com as máquinas D e F, certo? Em um determinado momento, a conexão entre essas duas sub-redes sofre uma falha. Não existe comunicação entre a sub-rede X e a Y. O que é então tolerância à partição? É garantir que o nosso sistema continue operando mesmo que ocorram falhas desse tipo. Vão ter, por exemplo, problemas de comunicação entre os dois lados, mas isso não pode impedir que cada lado continue cumprindo sua função e que se mantenha operacional. Ok, nosso sistema então está com os dois lados funcionando normalmente, não se comunicam, mas estão ali cumprindo seu papel. Vamos supor que no nosso sistema existe um sensor de temperatura conectado e a gente está armazenando as medidas dele no nosso banco. A gente recebe então uma operação de escrita de 40,3 graus do lado X. Em um instante qualquer, depois dessa escrita, a gente recebe uma solicitação de leitura, só que ela é atendida pelo lado Y. Esse lado não tem acesso à escrita mais recente que foi feita do lado X. Mas mesmo assim, ele responde com o registro mais recente que ele tem, que, sei lá, vamos supor que seja de 39,5 graus. É aqui que falamos de disponibilidade. É a garantia que o nosso sistema tenha uma resposta válida, que não seja um erro. Pode até não ser com a informação mais atual, como a gente viu aqui, não importa. Mas ele vai estar disponível e vai retornar alguma coisa. E aqui a gente chega na nossa primeira conclusão. A gente tem um sistema que é tolerante à partição, ou seja, os dois lados estão operacionais, eles estão sempre disponíveis, mas o fato é que estar sempre disponível prejudica a consistência, porque a resposta pode não ser com o mesmo dado dos dois lados. Um lado pode não ter o dado mais atualizado como o outro. Tá, mas agora você me diz que é isso aqui que você quer no seu sistema. Se minha última escrita foi 40,3, eu quero que a minha leitura também seja, independente de onde ela aconteça. Tudo bem, você consegue isso. Mas para isso acontecer, você vai ter que esperar a falha de rede ser resolvida e os dados serem atualizados. Se você tiver que esperar
e quiser que o seu sistema então seja consistente, ele não pode estar sempre disponível, certo? Aqui a gente entra nesse conflito entre a disponibilidade e a consistência. Mas você pode me dizer também, mas o meu sistema tem como requisito principal ser consistente e estar sempre disponível. Então me desculpe, ele não pode ser distribuído. Porque aí a gente volta nas características que fazem ele ser tolerante à partição. O fato de um sistema ser distribuído implica que ele tem uma rede envolvida. E essa rede vai falhar em algum momento, porque não existe tecnologia infalível. Quando ela falhar, aí a gente tem que entender se o nosso sistema é tolerante à partição ou não. Se ele não for, o sistema simplesmente vai falhar. Se ele for, a gente volta naquele dilema anterior entre a consistência e a disponibilidade. Como o exemplo aqui se baseia no comportamento de bancos de dados, volto no mesmo diagrama do começo, dando um exemplo de tecnologia para cada intersecção que a gente viu. Quando falamos ali do CA, que é a consistência e a disponibilidade, coloquei como exemplo o MySQL, mas falamos da grande maioria do banco de dados relacionais. Eles não trabalham nesse ambiente distribuído. Quando a gente olha para o CP, que é a consistência e a tolerância à partição, a gente tem como exemplo o MongoDB. Quem entende um pouco da arquitetura dele sabe que ele possui um sistema de réplica set que parte da premissa de um primário e secundários. Em uma situação hipotética, se o primário falha, existe um momento em que uma eleição é feita para escolher um novo primário. Esse tempo, de certa maneira, prejudica a disponibilidade. Fica aí um exemplo em cima do MongoDB. Já no AP, eu cito o Cassandra. Ele é um banco de dados NoSQL, onde os nós eles estão dispostos na forma de um anel. Então não existe essa característica que existe no Mongo de primário e secundário. Quem responde à solicitação é quem recebe ela primeiro. E aí nessa situação, esse nó passa a ser chamado de coordenador. Se ocorre uma ruptura na rede e ela é repartida, como no exemplo que a gente viu durante a apresentação, ele continua com todos os nós disponíveis. Mas aí a gente cai naquela mesma situação onde você pode não receber o dado mais atualizado. Quando eu mostrei esse diagrama a primeira vez, eu citei que não aparece ali uma área de intersecção propriamente dita no meio dos três círculos, e sim um ponto de contato. O que eu quis dizer é que não significa que, porque uma tecnologia foca em dois pilares, que ela não tem nada do terceiro. O MongoDB, por exemplo, foca na consistência e tolerância à partição, mas não significa que ele tem uma disponibilidade ruim. Significa que na hora de sacrificar um dos três para cumprir o que ele se propõe, o primeiro a ser sacrificado é a disponibilidade. O Cassandra possui parâmetros em que você pode configurar a consistência, mas se você definir padrões ali muito restritivos, ele vai prejudicar a disponibilidade e a tecnologia vai fugir do que ela se propõe a ser. Então a gente tem que tomar cuidado com essas configurações, mas não significa que o fato de focar em dois pilares exclui totalmente o terceiro. Bom, pessoal, eu fico por aqui. Espero ter ajudado no entendimento do teorema.